Vamos meditar então a palavra de Deus no Salmo 119. Abra sua Bíblia. Vamos continuar essa exposição que nos ensina sobre a excelência da palavra. Salmo 119, nós vamos ler essa 15ª sessão, que ela está entre os versículos 113 a 120. Salmo 119, 113 a 120. O título é Sem Duplicidade. Sem Duplicidade. Salmo 119, 113 a 120. Eu queria que você lesse comigo o primeiro e último versículo, tá bom? Diz assim, leiamos: Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Feche teus olhos, peça ao Senhor para falar contigo. Deus Santo, louvamos o teu nome por todas as bênçãos. Te agradecemos porque estamos reunidos aqui e te pedimos, Deus, que fale conosco no nosso coração. Não deixe sair daqui vazio, não deixe que ninguém saia daqui triste, mas que nós sejamos preenchidos com a tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, que haja o temor do Senhor, como diz aqui, que haja o arrepio da nossa carne de estar na tua presença, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, um Deus que requer de nós uma vida honesta. Nos abençoe, fale conosco em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, tem uma frase conhecida do Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele falou uma vez assim: somos apenas mentira. Olha a frase dele. Somos apenas mentira, duplicidade, contradição, e a nós próprios nos disfarçamos e ocultamos. Veja, que frase. Pelo menos ele foi honesto ao dizer isso, né? Porque hoje no mundo a gente vê muita gente dizendo que está contando a verdade, mas que está sendo desonesta, está sendo dupla, está trazendo duplicidade. Ela fala uma coisa com você, mas depois com o outro fala outra, não é? Ela se mostra de uma forma, mas internamente ela é de uma forma diferente, né? Então nós vemos aqui que esse salmo está combatendo essa porção do salmo, está combatendo exatamente essa questão dita aí nos primeiros versículos. O Salmo 119 ele é muito rico, ele fala sobre a palavra de Deus, e no meio ele vai dizendo, vai dando instrução para a nossa vida em várias áreas, não é? E aqui nós percebemos que nessa letra, essa 15ª sessão, e a letra que é a letra Samek, na 15ª sessão, são 22 sessões, cada uma representa uma letra do hebraico, e agora nessa letra ele está dizendo então a respeito dessa duplicidade, a respeito da honestidade. Então vamos usar o oposto, né? A honestidade, não é? Veja que o Salmo nos diz que ele começa dizendo: eu odeio essas pessoas duplas ou inconstantes, mas eu amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, tu és o meu escudo, e a tua palavra é a minha esperança. Ele fala assim: afastem-se de mim os que praticam o mal, pois eu obedeço aos mandamentos de Deus. Sustenta-me, Senhor, como prometeste. Sustenta-me para que eu viva, e não permitas que a minha esperança seja frustrada. Sustenta-me sim, Senhor, eu serei salvo. Então eu vou meditar continuamente nos teus decretos. Rejeitaste, Senhor, todos os que afastam de teus decretos, os que só enganam, que são duplos, que se enganam até a si mesmos. Removes os ímpios da terra, que são desprezíveis. Remova ele como escória mesmo, como desprezíveis que são. E eu amo os teus preceitos. Aí esse último versículo, né, que fala: eu estremeço de medo de ti, né? Arrepia-se minha carne, ou estremeço de medo de ti, de temor de ti,
tenho temor reverente pela tua palavra, pelos teus estatutos. Então nós vemos aqui que nós podemos entender esses pontos colocados nessa sessão relacionados ao primeiro versículo. Vamos ler de novo o primeiro versículo, 113. Ele diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Então a linha que nós vamos seguir é essa linha, pensando sobre a questão da duplicidade, da falsidade, não é? E aí eu vou usar qual que seria um antônimo, um contrário de duplicidade? Seria a honestidade. Spurgeon fala, a honestidade, o pensamento da época, a verdade de todas as épocas. Então, honestidade, aquela verdade que é correta, que é certa, em qualquer época. Em qualquer época. Não existe uma época que agora é relativo, não. A honestidade é honestidade, não é? Nós estávamos lá na casa da Clara, aí a irmã Joaquina falou, não, porque eu perguntei se alguém já agradeceu por algum favor, né, feito, e ela falou, uma vez a mulher me agradeceu lá, que eu levei, que eu achei um celular e procurei quem era, tentei ligar, até descobrir quem era, entreguei para ela, ela ficou super agradecida, né? E poucas pessoas hoje são honestas assim. Hoje a gente vê lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas tiveram que abandonar suas casas, mas muitos não abandonaram por quê? Olha, eu prefiro ficar aqui porque o pessoal está entrando e roubando tudo. A gente vê lá os saques nos comércios. Então, desonestidade pura. O salmista está então dizendo que nós devemos buscar essa honestidade. Então, a proposição para nós é a seguinte: o crente autêntico busca o caminho honesto na palavra de Deus. O crente autêntico, ele busca o caminho honesto na palavra de Deus. E como a palavra instrui para esse caminho de honestidade? Em primeiro lugar, no caminho honesto, a palavra instrui sobre o refúgio no bem. O refúgio é no bem em vez do mal. Porque o que é honesto, às vezes, fica falando, olha, eu estou fazendo bem, mas eu estou sofrendo porque eu estou fazendo bem. O refúgio é no bem. Veja, tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. O salmista diz isso no versículo 114. E no versículo 115 ele fala, apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Nós vemos então que o bem, o refúgio é no bem. Onde nós vamos ter que mudar, ter uma vida dupla, porque a moda é a mentira? Porque o mundo está falando mentira? Não, nós vamos falar o que é correto, o que é honesto, mas vamos nos refugiar então no bem, em Deus, no Senhor. Ele é o nosso esconderijo. O salmista encontra escudo contra as lanças malignas no Senhor. Ele encontra a proteção contra o perigo iminente, o perigo que pode acontecer a qualquer momento, e vários perigos estão ao redor. Estavam ao redor dele, ao nosso redor, mas aqui ele destaca esse caminho dos malfeitores. Os malfeitores rondam o salmista para levá-lo para o mal. Eles querem levar o justo a seguir o caminho de morte, não é assim? Não era só na época dele, não é? Veja você pode pegar, por exemplo, uma ilustração que podemos trazer, é o mundo das drogas, os que oferecem drogas, os que chamam para fumar juntos, um baseado, ou os que chamam para, vamos ali furtar alguma coisa, um convite para ter alguma coisa fácil na mão. Meu irmão estava dizendo que ele tem ali alguns funcionários, a empresa dele, e um deles pediu para sair. Por que pediu para sair? Porque foi viver de forma desonesta. E o que ele conseguia no dia era muito mais do que ele conseguia no mês, né? Até que um dia foi preso. Até que um dia foi preso. O refúgio, então, é no Senhor. Nós vamos fazer o bem e nos refugiar no Senhor, porque o mundo quer nos levar para esse mal. Os malfeitores estão aí do nosso lado, querendo nos puxar. Mas o Senhor, a promessa do Senhor é que Ele vai nos guardar. Versículo 7, Salmo 32, versículo 7 diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É o Senhor que nos guarda, irmão. É o Senhor que nos guarda. Hoje o crente então continua buscando refúgio na palavra de Deus. Não tem outro refúgio. Naum 1,7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Todos os que estão no Senhor, Ele conhece um a um. A palavra de Deus nos dá segurança na nossa vida.
ela nos dá a atitude correta, está nas Escrituras. Como devemos viver? Está nas Escrituras. E aqueles então que buscam o Senhor se encontram guardados por Ele mesmo. Olha o comentário de Calvino. Calvino fala assim: essa confiança de Deus, de que Deus é o nosso refúgio e o nosso escudo, é sem dúvida derivada da palavra de Deus. Mas devemos lembrar que existe aqui uma relação mútua, que quando aprendemos com a palavra de Deus, que temos nele um esconderijo seguro, essa verdade deve ser estimada e confirmada em nossos corações, sob uma consciência de nossa necessidade absoluta da proteção divina. Então nós lemos a palavra, entendemos que o Senhor é a nossa proteção, mas nós confirmamos isso a cada dia. Isso tem que ser confirmado em nosso coração, e através das provações nós confirmamos, e através da busca pelo Senhor também nós temos isso confirmado em nosso coração. Mas aqueles que buscam o mal, esses vão perecer. Esses vão perecer. Mateus 7:23 diz: aqueles que são no caminho da iniquidade vão ficar longe do Senhor. O Senhor fala assim, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Veja, aquela pessoa que tinha uma vida dupla, que às vezes estava na igreja, parecia ser crente, é igual o Denorex, parece, mas não é. Não tinha propaganda assim do Denorex? É assim, não é? Ou então o joio no meio do trigo, parece, mas não é. E aí de repente, no final, quando chegar no final, ele vai chegar diante de Deus e ele vai falar assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é a qualidade do que é iníquo. É o que pratica atos imorais, é o contrário, né? É o que faz o que Deus diz para não fazer. A iniquidade é isso. Então o crente é amparado por Deus, enquanto os ímpios são afastados de Deus. Você percebe que é totalmente diferente? É totalmente longe um do outro. Por enquanto estão juntos ali, o joio e o trigo estão ali, mas vai chegar um momento onde Deus vai passar a foice. O crente busca refúgio no bem do Senhor e se afasta do mal, então, dos malfeitores. Segundo lugar, no caminho honesto, a palavra instrui sobre o amparo divino no lugar da rejeição. Então, ele faz uma comparação aqui também. O amparo divino no lugar da rejeição. Veja, leia comigo o versículo 116. Diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Agora leia o versículo 119, ao contrário, olha: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Então é interessante que ele fala sobre a questão dupla, e ele vai comparando, ele fala assim, de um lado do jeito, do lado não tem como ser junto, ou é ou não é. Então aqui, de um lado tem um amparo divino, do outro tem a rejeição divina. O salmista é amparado pelo Senhor, por onde ele anda, ele é guardado pelo Senhor. Não é? Assim como Deus fez no passado, ele vai continuar cumprindo as promessas. Por mais que o salmista passasse por um momento de luta, o Senhor não o envergonharia. A sua esperança estava no Senhor e na sua palavra. Contudo, os ímpios passam vergonha. Os ímpios, ao contrário, por mais que talvez ele esteja no caminho de prosperidade, no final ele será envergonhado. Né? E esse versículo 119 traz essa palavra, a escória. Você sabe o que é escória, né? A escória é um resíduo proveniente de alguma fusão. Então, quando tem lá uma indústria, alguma coisa, o resíduo que sobra, aquilo é escória, né? Aquilo ali vai ser jogado fora, não serve para nada, vai ser queimado. Muitas vezes é queimado, muitas vezes a escória era queimada no fogo mesmo, para ser destruída. Não para ser... É diferente do ouro, que você queima no fogo para fazer o quê? Para ficar mais puro. Agora, a escória, mesmo no processo do ouro, quando você separa, o pastor Marcelo gosta dessa área de mina, aí você separa, você tem a escória. Aquela escória vai ser queimada não para ser purificada, o ouro já foi, agora ela vai ser queimada para ser destruída. Então, a escória praticamente não serve para nada. Para nada. Assim, meus irmãos, é o ímpio, rejeitado por Deus. Veja que nós lemos aqui em Provérbios 16, 13, que o Senhor faz até o perverso para o dia da calamidade. Vai ser destruído. Destruído. O ímpio é rejeitado. Por quê? Porque ele escolheu o caminho da duplicidade, ele escolheu o caminho da falsidade, ele escolheu a mentira. Não foi ninguém que foi ele que escolheu. Matthew Henry diz o seguinte: a astúcia deles é falsidade. Virá um dia em que os ímpios serão arrojados ao fogo eterno, que é o lugar apropriado para a escória. E hoje é assim, meus irmãos.
O crente tem um amparo do Senhor. O crente não quer uma vida dupla, ele quer a vida correta, honesta, e tem um amparo de Deus. E a promessa do Senhor é que vai ser amparado. A Bíblia instrui o crente: busque socorro no Senhor. Você vai ser amparado. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus nos socorre, nos guarda, nos ampara. Essa palavra ampara é uma palavra interessante, né? Ela dá esse sentido realmente de um cuidado especial, e Deus faz isso, meus irmãos. O crente não será envergonhado. O crente alcançará a misericórdia. John Gill comenta assim: defenda-me de acordo com a tua palavra, dos teus caminhos que meus passos não escorregam, nos seus braços e com a tua mão direita na tua justiça, de desmaio e afundamento sob dificuldades e desanimamentos, se é que existe essa palavra em português, em circunstâncias e tentativas. Me defenda de escorregar, de deslizar para fora do caminho do Senhor. Não é? Me ampara, me guarda, me... Não é assim quando você ampara a criança ali, a Marta ali, não é? Acolhe, leva junto. Que bênção, meus irmãos. Já o ímpio perecerá na terra. 2 Pedro 2,9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. É terrível. Imagina esse dia final. Eu fico pensando num desastre como aconteceu em Porto Alegre, assim, no Rio Grande do Sul. De repente, né? Teve gente que foi de repente. A vizinha da Clara falou lá, na Dolores falou no grupo de crescimento lá, que a filha dela estava em casa e de repente olhou no quintal e vinha água. Ela estava com 5 dias de cesárea, né? E a água, exatamente, a água veio e falou: e agora? E ela clamou a Deus, né? E foi salva ali. Algumas pessoas ajudaram. E salvou a criança também. Mas eu fico pensando, é no dia do juízo, meus irmãos. Vai ser muito mais rápido que isso. Porque a Bíblia diz, né, assim como um relâmpago, a água ela ainda viu, né? Ela tentou se salvar da água, mas quando Jesus voltar, não vai ser como a água assim, vai ser como relâmpago. Dá tempo de você se defender do relâmpago? Não tem jeito. E vai ser com fogo. A velocidade da luz, quem que escapa da velocidade da luz? Não se escapa. O ímpio perecerá, então. O Senhor está reservando esse dia final para o castigo dos ímpios, para a glória dos justos. Para a glória dos justos. Então o crente busca o amparo do Senhor para não ser desprezado como ímpio. Porque imagine se a gente for desprezado pelo Senhor, misericórdia, nós queremos ser amparados pelo Senhor. Amparados pelo Senhor. Terceiro lugar, no caminho da honestidade, a palavra instrui sobre o sustento divino no lugar do desprezo. Veja que interessante, ele fala de duplicidade e ele vai colocando essas duas coisas, né? Agora ele coloca o desprezo, o sustento e o desprezo. Versículo 117, leia comigo. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. De outro lado, versículo 118, desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Então o sustento é do Senhor que os salva. A confiança está na força do Senhor, Ele que nos sustenta no dia a dia, em nossa vida, em tudo. O salmista sempre atenta então aos decretos do Senhor. Fala: o Senhor é que me sustenta, eu quero os teus decretos. O sustento para minha alma está na palavra do Senhor. Sem a sua palavra eu vou ficar totalmente desnorteado. Ela que me dá esperança para a vida aqui e a vida futura. Adam Clarke fala assim: vou ficar cansado e desmaiar no caminho se não for fortalecido e com o suporte de Deus. Nenhuma alma pode ficar segura a menos que o Senhor a apoie. Forte isso aqui. E veja que até a alma do ímpio Deus dá tem a graça comum do Senhor, e senão os ímpios já teriam todos sido, né, derrotados, humilhados. A graça comum de Deus, mas para os seus o Senhor dá a sua graça maior. Então veja, a duplicidade gera esse desvio no caminho do ímpio, né?
pois ele quer usar de mentiras e astúcias. E essas atitudes levam sua vida para o final. Levam sua vida para o final. Contudo, o salmista se volta para a palavra do Senhor, para esse sustento divino, né? É o mesmo que nós temos hoje, que o crente tem. Deus é aquele que pode dar e tirar a vida. A salvação vem dele, nós sabemos disso. Ele nos deu vida e ele nos sustenta. Nós estamos vivos aqui porque o Senhor nos sustenta. A palavra de Deus indica, então, como é esse sustento e como devemos viver diante desse Deus, não é? O crente atenta a esses decretos para ter vida, mas não a vida qualquer, a vida abundante. João 6,35 de Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Não é? Claro que ele está falando do aspecto espiritual. O Senhor sustenta a nossa alma. É o sustento profundo. Jesus é vida. No entanto, os que se desviam dos decretos, então, eles vão caminhando para a morte. Eles vão ser desprezados pelo Senhor. Eles preferem a falsidade, então fiquem na falsidade. O falso fala uma coisa e faz outra, não é assim? Então você fique falando uma coisa e fazendo outra. Ele é astuto, ele é esperto, ele é sagaz, procura enganar o outro para benefício próprio. Deus deixa ele lá. Então. E aí, sabe o que acontece? Ele mesmo se enrola. Ele não consegue porque esse é o caminho errado. Contudo, o crente prefere os decretos da verdade. Então, meus irmãos, concluindo, nós temos aqui uma situação de que nós evitamos a duplicidade, nós buscamos a honestidade, a unidade. Nós queremos ser de Cristo, de corpo e alma. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma servir ao Senhor, está diante do Senhor. E veja como ele termina, leia comigo de novo esse versículo 20, veja como ele termina essa sessão de uma forma tão forte, né? Ele fala, vamos ler? Arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. Não é? Parece que o arrepio aqui carrega então esse sentimento, a emoção, mas também carrega a razão. São as duas coisas juntas. É a razão e a emoção. Tem gente que fica arrepiado quando ouve uma música, alguma coisa assim, né? E isso, às vezes só pelo lado sentimental, porque a música, de repente, é até uma música que nem tem uma letra inteligível, está em outra língua, por exemplo, e a pessoa se arrepia, né? Mas aqui o arrepio dele é mais profundo que isso, porque ele está falando de uma consciência. Então ele tem tanta emoção quanto razão juntas aqui, e se arrepia por isso. Ele teme o Senhor, ou até em outra tradução, como diz, ele se estremece por isso, ele fica, né, realmente diante do Senhor Todo-Poderoso. Eu fico pensando, quando Jesus voltar, como que vai ser isso aqui? Porque nós que conhecemos a Deus, o salmista falou, nós nos estremecemos diante do Senhor, do temor do Senhor. Imagina o ímpio quando vê o Senhor e fala, puxa, me falaram lá no Cascata, rodaram lá, me entregaram um folhetinho, eu passava na rua, eu ouvia a mensagem, alguém falando de Jesus, nunca quis. Já bateram na minha porta, convidaram para ir para a igreja, nunca quis. Imagine essa pessoa diante de Deus. Como que será? A palavra do Senhor é poderosa, meus irmãos. E a palavra do Senhor nos ensina, então, a vida correta e sem falsidade. A palavra de Deus nos mostra a honestidade, a viver corretamente diante do Senhor, em vida de servidão a Ele, em vida correta. Não tem duplicidade, não tem falsidade. O que é certo, o que é errado, é errado. E ela ensina o que é certo e ela instrui a fazer o que é certo. Ela não só ensina e fala, você toma decisão, não, faça o que é certo. Esse aqui é o correto, faça o correto. É assim a palavra do Senhor, justa e correta.
Veja 2 Timóteo 4,8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quer dizer, os que estão então no Senhor e buscando o Senhor, e são honestos diante de Deus, o que espera é essa graça maravilhosa da coroa da vida, da coroa da vida. Não há duplicidade, o Senhor promete, Ele vai fazer. O que é certo, é certo. Se você está em Cristo, você é salvo e você irá para a vida eterna e pronto. E o outro está fora de Cristo, fez o que é errado, não quer se arrepender, o destino dele é o fogo do inferno. Então, como viveremos? 3 aplicações. Primeira delas, repita comigo: viveremos com honestidade e sinceridade. Viveremos com honestidade e sinceridade. Sendo honesto, tomando o caminho da palavra. É o oposto de ser duplo. Não vamos aprender com o que o mundo está dizendo, não, meus irmãos. A gente vê no mundo a pessoa falando uma coisa e fazendo outra. Ou então ela muda o vocabulário, ela fala assim: não, nós temos que contar uma narrativa. Mas narrativa é como se fosse uma narração de alguma coisa. Narrativa, ela está querendo dizer o que com essa narrativa? É uma menditiva, será? Né? Não existe essa palavra, inventei agora, né, Mateus? Falsidade, duplicidade. Elias chamou o povo a tomar uma decisão honesta. Elias, em 1 Reis 18, 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O povo queria ficar na duplicidade. E ele falou: olha, tem 2 pensamentos, você decide logo qual pensamento que você estará. Se somos de Deus, somos de Deus. Se somos do mundo, somos do mundo. O pensamento do crente é claro e definido em Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Nós somos de Cristo. Moffat fala assim: não somos metade para lá ou metade para cá. Somos de Cristo. E tem um texto interessante nesse sentido, Mateus 5,37, fala assim: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, viveremos com honestidade e com sinceridade. Segundo lugar, repita comigo: viveremos nos afastando dos malfeitores. Viveremos nos afastando dos malfeitores. Viveremos fugindo do mal, daqueles que querem levar-nos para o mal, a fazer o mal, a ser duplos, né? 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Quer dizer, fica longe do que é mal, fica longe dos malfeitores. O primeiro salmo, primeiro versículo fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quanto mais estivermos próximos do ímpio, do pecador, do escarnecedor, mais seremos atraídos a fazer com que eles fazem, né? Quando eu fui para a escola no Cefet, né, comecei a ficar adolescente, meu pai falava: cuidado com os amigos, cuidado com as companhias, não faz isso, não faz aquilo, não é? Chamando atenção, porque nos levam para o mal, Antes, o nosso prazer deve ser no Senhor. Spurgeon diz assim: más companhias impedem a piedade, são incompatíveis com a justiça genuína, elas destroem a capacidade de comunhão com Deus e o gosto por coisas espirituais. E não é assim? Aí você acompanha uma pessoa que vai num lugar e quer te levar, e tem aquelas coisas que você, isso aí está complicado. E aí daqui a pouco você começa a gostar, poxa, né? E vai te desviar. Viveremos nos afastando dos malfeitores. Terceiro lugar, para a gente orar com o pastor Marcelo: viveremos em temor pela santa palavra. Vamos dizer? Viveremos em temor pela santa palavra. O princípio da sabedoria, o princípio do saber, o temor do Senhor é o princípio do saber. Viveremos então buscando esse princípio, essa santa palavra, ter uma palavra verdadeira, justa. Assim como é a palavra do Senhor, assim nós vamos buscar. Buscando o que está na palavra, nós vamos buscar fazer o que é certo e vamos nos afastar do que é errado. Nós não teremos uma vida dupla, porque a gente sabe que o Senhor conhece
a nossa vida como se fosse um livro aberto. Então, quando você ora diante de Deus, o que você vai falar? Vai falar o que é verdade. Você vai confessar os seus pecados diante de Deus, porque, Senhor, o Senhor conhece a minha vida toda. O Senhor sabe tudo que eu penso. Antes de eu falar, o Senhor já conhece a palavra toda. Então vamos nos aproximar dessa palavra dia mais e mais. Seremos santificados por ela, seremos tratados por ela, né? E a nossa vida vai ser cada dia mais honesta, porque o Senhor é que faz isso em nós. É Jesus que faz isso em nós. Se não fosse o sacrifício de Cristo, não era possível. Nosso coração é duro. Jesus teve que pagar ali a nossa duplicidade, a nossa desonestidade, toda na cruz. E agora nós somos diferentes. Nova criatura. Deus nos fez novos para que a gente vivesse em novidade de vida. Vamos buscar a palavra do Senhor, pois ela é que faz isso em nosso coração. Portanto, meus irmãos, sejamos honestos, deixando de lado toda a duplicidade. Vamos fugir dessa afirmação do Pascal, né, que falou que somos todos mentiras, somos toda duplicidade. Vamos falar com ele, Pascal, olha, Jesus tirou de nós toda mentira, Jesus tirou de nós toda duplicidade, toda honra e toda glória seja dada a ele. Amém. Deus abençoe.